Ok, boa noite. Mais um encontro do nosso grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP. E dessa vez vamos tratar de um tema nunca antes discutido, desde a concepção desse grupo em 2020. A cultura do abacateiro vem desafiando a todos os produtores, na verdade, pessoas interessadas na cultura, tendo em vista a sua alta rentabilidade, mas é de fato desafiador quando não há domínio das metodologias, das técnicas de manejo apropriadas para que a cultura realmente seja algo que vá atribuir renda e uma nova alternativa de cultivo, principalmente aqui no Vale do São Francisco. Por essa razão, o GISP não poderia deixar de lado algo que iniciou há 2 meses atrás, que foi chamar a atenção dos agricultores e também dos interessados na cultura para os aspectos técnicos que estão envolvidos nesse sistema de produção. E, para isso, a gente conta com um recém-conhecido, mas alguém que está ao lado do GISP desde que nós nos conhecemos, que é o Jadson. Fomos apresentados a ele por ocasião da segunda conferência de Ecofisiologia do Estresse de Plantas, a CIP-VASP desse ano, que aconteceu de 1 a 4 de outubro passado. E eu lembro bem que Jadson não mediu esforços em procurar nos ajudar a realizar uma das atividades que estavam previstas na programação. E, mais uma vez, por essa razão, a gente agradece, mas, além de agradecer, é uma oportunidade que a gente tem por estar com você, Jadson. Temos também a oportunidade de contar com seus conhecimentos, agradecemos desde já pela disponibilidade, e a gente tem aqui um ambiente de partilha muito aberto, em que as pessoas vão poder, inclusive, interagir com você segundo aquilo que você combinou com a nossa moderadora da noite, a Manuele Duarte, que vai, a partir de agora, assumir o controle da condução dessa nossa noite de estudos. E eu vou prestar atenção, porque eu quero aprender sobre a cultura. Então, bem-vindo, muito obrigada, e boa noite a todos que estão aqui para prestigiar o nosso encontro. Boa noite, Ana. Boa noite a todos, os que já participam, frequentemente, e os que estão assistindo a gente pela primeira vez. Jadson falou que convidou alguns produtores, para assistir a gente, então sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, que normalmente a gente faz quinzenalmente, às quintas-feiras, e hoje a gente recebe o engenheiro agrônomo Jadson Pereira, que foi, como a Ana já falou, foi muito gentil em aceitar nosso convite e participar desse encontro. É um encontro bem tranquilo, Jadson. A gente aqui vai mais uma roda de discussão. O pessoal participa bastante, pergunta bastante. Então, seja bem-vindo. Espero que você continue com a gente, acompanhando a gente pelo Instagram, lá nos grupos do WhatsApp. E em falar em Instagram e WhatsApp, a gente tem, nosso Instagram do GISP, que a gente posta as coisas que a gente faz normalmente, que a gente, além do grupo de estudo, também é grupo de pesquisa. Então, a gente está colocando nossas coisas no Instagram. E como a Ana já falou, todos os nossos encontros são gravados. E para quem quer assistir de novo, vai estar lá no YouTube, Acredito que em menos de uma semana a gente já coloque lá. E quem quer assistir de novo vai estar lá disponível para vocês. Então, a dinâmica da noite, ela vai ser o seguinte: vocês podem fazer a pergunta de vocês no chat, que no momento oportuno eu vou estar passando para o Jadson, e quem também quiser contribuir, levantar a mão, pode aguardar que no momento oportuno, como eu já tinha dito, eu vou passar para ele, vou interromper e vou passar as perguntas para ele. Gostaria também que vocês fizessem perguntas somente pertinentes ao conteúdo que ele está passando, porque, assim, é uma cultura nova que a gente está estudando, que a gente nunca trouxe aqui, e tem assuntos que, às vezes, acabam indo para outros lados, como o próprio Jadson me falou hoje, são muitas coisas, que tem assuntos que cabem para outro momento. Então, as perguntas que foram pertinentes referente ao tema, eu vou estar passando para ele, e agradeço, Jadson, por ter aceitado mais uma vez, e eu passo a palavra para você. E antes, eu gostaria de pedir para o pessoal ficar com o microfone e câmeras desligadas. Obrigada. Olá, boa noite. Obrigado, Emanuele, pelo apoio. Obrigado à professora Ana Rita pelo convite. Nessa noite, a gente vai falar um pouco sobre a cultura do abacate. Ela é muito ampla e, para discutir muitos detalhes, não caberia nessas 2 horas. Então, a gente vai fazer uma abrangência geral
e vou estar aberto para qualquer esclarecimento, qualquer questionamento, e a gente vai discutindo nessas 2 horas, ok? Vamos juntos, vamos iniciar. Abacates. Abacates é importante você conhecer para poder manejar, porque se você não conhecer, fica difícil de trabalhar, principalmente porque abacate é uma cultura nova na nossa região aqui do Nordeste. Ela é uma cultura que tem uns 40 anos de exploração no Sudeste, principalmente São Paulo, depois Minas Gerais, mas no mundo ela vem crescendo de 1961 para cá. E quando ela chegou em 2000, até 2010, ela dobrou a produção, porque o consumo aumentou muito. E de 2010 para 2020, ela dobrou novamente. Então, o consumo está muito elevado e a procura pela cultura do abacate também tem sido muito interessante para atender essa demanda e esse mercado. Vamos lá iniciar. Vamos tentar entender um pouco da fisiologia da cultura para poder a gente entender melhor a cultura. Vamos falar um pouco do mercado. O crescimento de abacate, a produção mundial, segundo um documento da FAO, ele estima que os abacates, principalmente o avocado, que é esse daqui, que é cultivado no mundo e consumido, no Brasil a gente costuma comer os abacates híbridos tropicais, que são aqueles que quando ficam maduros estão verdes. E o que o mundo come é esse abacate que quando ele está maduro ele fica roxo. Então até 2030 a FAO estima que o abacate será a segunda cultura mais consumida no mundo, superando abacaxi e manga. Hoje o mercado de abacate já é maior do que o de manga. Então, só vai ficar à frente, por enquanto, a banana. O mercado mundial. O mundo todo hoje come abacate, porque abacate ele é de origem do México, da região do México e da América Central e o norte da América do Sul. Então, lá, há mais de 10 mil anos, o homem vem trabalhando abacates. E o México é pioneiro nisso. Então, o México tem um consumo per capita bem alto. Ele chega a 7 quilos de abacate por habitante ano. É muito alto. Também tem os Estados Unidos, na América do Norte, que é um dos grandes consumidores de abacate. Então, o mercado dos Estados Unidos é preterido por todos, embora o México é quem atende, porque tem uma fronteira muito longa, de mais de 1.400 quilômetros, e tem a facilidade do transporte rodoviário para atender esse mercado. Então, o México domina o atendimento do consumo dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos também produzem na Califórnia, mas o forte é a importação do México. Na América Latina, nós temos os grandes produtores mundiais de abacate, que é Peru, Colômbia, Chile, Brasil, com uma pequena participação. Na Europa, que é um grande mercado consumidor, também temos produtores como a Espanha, mas lá tem dificuldade por causa das questões climáticas, por ser uma região de clima temperado. Na África também tem uma grande produção de abacates, principalmente a África do Sul, que tem uma estrutura muito forte de exportação, tem no Quênia, Marrocos também está crescendo, Uganda está crescendo, então a produção de abacates é forte também na África, que atende bastante a Europa e parte da Ásia pela sua proximidade. Na Oceania, nós temos aqui destaque para Nova Zelândia e Austrália, que a Austrália é um grande consumidor e exportador também, e a Nova Zelândia é um grande exportador de abacates. No momento, o Chile está abrindo as importações, então a gente vai poder exportar para o Chile, estamos trabalhando um protocolo de exportação de abacate para o Chile. A Índia está abrindo também, a China está abrindo também, o Japão está abrindo também, a Associação Brasileira de Abacates está trabalhando em cima do protocolo, principalmente do Chile e do Japão, para viabilizar as exportações.
Se alguém for tendo alguma dúvida aí, vai sinalizando, a Manuela me para aqui e a gente vai atendendo. Os maiores produtores de abacate no mundo hoje é o México, que se destaca com as maiores áreas. O México hoje dispõe de 283 mil hectares de abacate, aproximadamente. Produz mais de 2 milhões e 400 mil toneladas. Essa metade ele consome e a outra metade ele exporta, e 80% das exportações vão para os Estados Unidos. O México também, ele importa. Na falta da safra, ele chega a importar também. A Colômbia é um grande produtor de abacate, está em aproximadamente 80 mil hectares de abacate hoje cultivado. Também é um grande consumidor. A população tem tradição de comer abacates bastante na Colômbia. O Chile era um grande produtor de abacates na América Latina, só e no mundo. Só que nos últimos 20 anos eles têm tido muito problema de água, qualidade de água para irrigação. Então, os investidores do Chile fizeram grandes investimentos no Peru e na Colômbia, e no México e na Europa, e estão pretendendo fazer também no Brasil. Lá no Peru, eles têm tido êxitos. Eles têm áreas nas partes de altitude, na região de altitude, e tem plantio de abacate também nas regiões mais baixas, próximas do mar, com 80 metros de altitude e com chuvas menores do que o que ocorre aqui no nosso semiárido do Nordeste do Brasil. E o Peru está muito evoluído na sua tecnologia de produção, e ele hoje tem áreas grandes, tem fazendas com 500 hectares, 1.000 hectares, 1.500 hectares, e eles conseguem produtividades de até 40 toneladas por hectare, em média. Quando a gente fala em média, é porque tem áreas com produtividades maiores do que essa. A Indonésia também sempre vem se destacando como um grande produtor e exportador de abacates na Oceania. Jadson, Oi. o professor Fernando levantou a mão, eu posso passar a palavra para ele? Pode sim. Pode falar, professor Fernando. Tudo bom, Jadson? Beleza? Opa, tudo bom, professor? Por acaso eu estou no Peru hoje, né? Eu hoje terminei meu trabalho aí. Eu tenho dentro da minha área de atuação aqui, me caiu no colo, na realidade não era o que eu planejava. Eu atendo aqui um grande produtor de uva, 2.700 hectares e uma área de 325 hectares de mirtilo, 120 hectares de limão e agora 26 hectares de abacate. É uma área polo, onde nós estamos. Para falar a verdade, eu conheci abacate ele com açúcar, com limão, basicamente assim. Então agora estamos orientando eles, claro, estudando bastante para fazer. Claro que nós temos um problema seríssimo agora aqui no Peru, é água. Nós estamos com uma falta de água tremenda, não choveu porque aqui vem muita água, aqui onde eu estou em Piura, vem muita água residual que vem do Equador e das montanhas e não choveu ainda, então hoje nós estávamos trabalhando aí para colocar e o abacate não suporta índice de sódio, entendeu? Não suporta muito índice de sódio, ele mirtilo não suporta, a uva até suporta, então eu estou colocando. Então um grande entrave que vai haver aqui, pelo menos conversando com o pessoal aqui, do avanço do abacate dentro do Peru, o avanço que tem, não o que tem no avanço, é por restrição de água, que é o mesmo caso que acontece no Chile, né? Então nós temos, vai ser uma da limitação. Inclusive eu atendo um viveiro que chama Los Vinhedos, que produz bastante muda. Ele teve uma demanda grande o ano passado e esse ano de muda, mas grande parte da muda está encalhada porque o pessoal não vai cultivar problema de falta de água. Só para te dar informação para você. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. E eu sou seu fã, lhe sigo aí no Instagram e recomendo que todos lhe sigam. Você é um exemplo para a gente aqui. Obrigado pela contribuição. Obrigado a você. Sim, voltando aqui para o mercado... Deixa eu seguir, deixa eu passar a pergunta que tem no chat, aí a gente já deixa as próximas para o próximo, para mais para frente. A professora perguntou qual a participação da indústria em relação ao consumo da fruta fresca. Isso porque a indústria de cosméticos tem crescido muito,
tem crescido muito. No restante do mundo é assim? É assim também. Aqui no Brasil, como a gente ainda tem pouca produção de Hass, que é a variedade que mais domina o mercado internacional, 95% dos abacates, que se chama avocado, ele é cultivado pela variedade Hass. E o Hass, ele apresenta um elevado teor de gordura, chega a ser 26%, 28%, até 30% de gordura, de óleos. Então, isso facilita a extração. Como a gente tem poucas áreas, nós estamos numa fase de mercado que está demandando por consumo in natura muito alto, então o que sobra aqui no Brasil é muito pouco, mas tem umas 2 pequenas indústrias que beneficiam, extraem esses óleos. A demanda de cosméticos, que já é muito anterior à demanda de consumo in natura, ela é muito grande. E lá no México tem mais de 10 indústrias de extração de óleos. No Quênia, eu acho que já tem 3 ou 4. Então, eles têm umas extrações de óleo de avocado para fins de cosméticos e também para fins alimentar, porque o azeite, o óleo de avocado, de abacates, ele é semelhante ao de azeitona, de oliva, e ainda tem a vantagem de superar uma temperatura maior de fritura, sem perder suas características, do que o azeite de oliva. Então, é crescente também esse mercado de óleo de abacate. Respondido? Sim, Jadson, obrigada. Sim, E obrigada, perguntar qual a produção de abacate por hectare aqui no Nordeste? Desculpa, não, eu já passo a palavra para a senhora. Aqui no Nordeste, levantamentos estatísticos ainda é muito pequeno, porque as áreas cultivadas no censo de 2022 do IBGE, na Bahia tinha 307 hectares, no Ceará 1.400 hectares. Então, no Ceará o cultivo não é tão tecnificado, por enquanto, então não tem essa estimativa com precisão. Algumas informações que eu tenho colhido de alguns produtores está na razão entre 20 e 25 toneladas por hectare dos híbridos tropicais. Agora, a gente tem como evoluir com isso, aplicando mais tecnologia, aplicando os conhecimentos agronômicos, porque tem pouca gente que usa essas ferramentas para poder aumentar essa produtividade. A senhora quer falar alguma coisa, Ana? Pode prosseguir. Eu só fiz agradecer a explicação que ele nos trouxe. Muito obrigada. Tamo junto. Pode prosseguir, Jadson. Ok, nessa imagem aqui eu quero mostrar que o domínio do Peru, o Peru entra aqui na 9ª semana e vai enchendo o mercado, e ele vai dominando o mercado. A produção dele é tão alta, e quando ele chega aqui no mês de junho, em junho de 2022, o Peru colocou na Europa 981 containers de abacate em uma semana. Então, foi muito forte. E ele é muito forte com isso. Eles têm altas produtividades. O Peru já tem mais de 65 mil hectares cultivados, com elevadas produtividades, e eles são muito agressivos no mercado. Eles chegam a colocar abacate no mercado em condição de consignação, e com isso ele domina o mercado. Quando ele entra aqui em abril, todo mundo freia para saber que força ele entrou na Europa, que a Europa é um grande consumidor e é o alvo do nosso mercado também, já que a gente não exporta ainda para os Estados Unidos. Então, o Peru é um grande concorrente nosso. Então, o Brasil só consegue ter bons preços antes de abril ou então aqui depois de setembro. Ok? Abacates para exportação, essa imagem. Aqui para ter uma ideia do mercado no Brasil, de produção. Essas informações aqui são informações do IBGE e foi publicado na revista Hortifruti Brasil em abril de 2023. O Brasil, nessa época, em 2021, tinha 19 mil hectares, 19.254 hectares, que hoje já passa de 20.
já passa de 20 mil hectares. E tem crescido bastante. Os principais players, os atores, São Paulo, com a área de mais de 7.666 hectares, que cresceu bastante frente a 2016. Depois vem Minas Gerais. Minas Gerais, em 2021, tinha 5.645 hectares, cresceu 93% e está crescendo muito. Depois vem o Paraná. O Paraná, em 2021, estava com 1.370 hectares. O Ceará, opa, desculpe. Opa, momento. O Ceará estava com 1.300, já tem mais de 1.400 hectares de abacate. É o maior produtor do Nordeste e ele produz na região serrana da Serra da Ibiapaba. Não são plantios muito tecnificados, mas eles abastecem bastante o mercado, principalmente de Fortaleza, do Maranhão. E Fortaleza é um grande consumidor de abacate e eles têm umas variedades lá chamada Betânia. E essa variedade Betânia, ela chega aqui também no Vale do São Francisco, no mercado do produtor, que é o quarto maior mercado de distribuição de frutas e verduras do Brasil, e ele consegue atender o mercado nessa época de final do segundo semestre, com essa fruta do Ceará. O Espírito Santo tem investido muito, o governo do estado tem investido muito na assistência técnica e desenvolvimento de estudos sobre abacates, e tem crescido muito a produção de abacates, principalmente nas regiões serranas, onde se desenvolve muito o café. Ok? Aqui é uma informação do pessoal de Viçosa, da agricultura de A a Z, produção de abacate no Brasil, valor da produção em milhões de reais. O São Paulo se destaca como o maior produtor, isso aí são informações do IBGE de 2022. São Paulo, primeiro lugar em produções, Minas Gerais em segundo, Paraná em terceiro, o Rio Grande do Sul já produz um pouco, o Espírito Santo está crescendo, a Bahia está crescendo, mas está lento ainda, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte nem aparecendo nas estatísticas quase nada, e o Ceará se destaca com as produções lá da Serra da Biapaba. Agora, todo mundo está começando a plantar abacates em todo o Brasil e aqui no Nordeste também. Aqui no Rio Grande do Norte tem um pessoal visionário que está implantando umas áreas, estão aguardando chegar umas mudas de São Paulo. Aqui no Agreste Pernambuco também já tem pessoas, por sinal tem um colega engenheiro agrônomo, Ingo Reguê, que já produz aqui há 5 anos abacate em Garanhuns, na região de altitude. Na Bahia está crescendo, alguns produtores visionários também estão, principalmente aqui no sul da Bahia, alguns plantaram e está tendo muito sucesso e a expansão está aumentando aqui nessa região. Em Tocantins, tem alguns produtores já iniciando um pouco de plantio e no Piauí também, que eu tenho conhecimento. Vamos falar um pouquinho de exportação, porque o mercado de exportação é o que enche meus olhos. Porque a gente está numa região produtora de frutas e nós temos um know-how grande na produção de frutas para exportação, como a manga e como a uva. Então, abacates, as exportações de abacate no ano de 2022 foi com destino principalmente para a Europa e depois para a Europa e para a América do Sul. Os nossos principais consumidores, os nossos principais clientes de abacate é a Argentina, na América do Sul, a Argentina e Uruguai. E na Europa vai para a Espanha, que é muito forte, vai para os Países Baixos, porque a Holanda importa muito, então ela aparece na estatística. A França, Reino Unido, o Canadá também consome, a Rússia também consome, e a China vai passar a consumir, e o Japão e a Índia, e o mercado tende cada vez mais a crescer, e a gente tem que se preparar para isso, eu vejo assim. Não que a gente não deva valorizar o mercado interno, porque o mercado interno é forte, é um grande consumidor com potencial de aumentar o seu consumo per capita, que está próximo de 1,5 kg por pessoa ano,
Então, existe um mercado muito grande interno para o consumo do abacate, tanto os híbridos tropicais como o avocado. A professora Ana Rita levantou a mão aí. Isso, Já já posso passar, falar? pode falar. Manu, posso? Só dentro desse número, esses números aí, na, as regiões mais próximas da Mata Atlântica tem muitos pés de abacate, eu não posso dizer nativos, né, mas eles são mais, digamos assim, aquelas plantas de diferentes variedades, talvez sem tanto interesse comercial, mas abastecem muito bem os quintais, as feiras livres, os interiores dessas localidades próximas. Então, abacate, para a gente, era fruta de quintal. Então, quando se fala em consumo per capita, esses números, na verdade, eu acho que não são contabilizados, né? Muitas plantas desapareceram depois que os empreendimentos foram, nos centros urbanos, foram aparecendo os grandes empreendimentos para construção de casas, condomínios e outros, mas ainda tem muitos pés de abacate, e eu acho que esse número não conta, mas realmente o abacate é muito consumido. Por exemplo, eu sou ali de uma região entre o Recôncavo e o Agreste Baiano, e a gente tem pé de abacate no quintal. Agora, são frutas de caroço muito grande, polpa pouco espessa, mas não se deixa de consumir abacate. Mas aí você toca nesse ponto, né, da necessidade de se preparar para uma expectativa maior de exportação, e há 15 dias atrás, o governo brasileiro assinou 30 acordos comerciais, dentre os quais um dos acordos prevê a exportação de uvas para a China, e a gente ainda não está pronto para exportar uvas para a China, ainda precisamos melhorar uma série de aspectos de pós-colheita, logística, etc. O abacate se tornaria mais competitivo, desde que tenha volume, exatamente porque, número um, agrega muito valor de mercado, como fruta fresca, e tem esse boom da indústria, que é muito forte, e o mais interessante, ele tem, embora seja climatérico e amadurece, ele sente bastante, mas ele é uma fruta que tem uma certa resistência ao transporte. Nesse sentido, para que se coloque um abacate no mercado mais distante, você acha que, mesmo tendo volume de produção, estaria pronto para isso? Professora, o abacate, ele é uma fruta híbrida, né? Ela é de cruzamento híbrido, porque geneticamente existe a necessidade de hibridação. Essa necessidade, ela pode ser 100% ou pode ser 90%. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas os abacates, o Raiz, por exemplo, ele tem se destacado bem porque ele é um híbrido da raça mexicana com a guatemalense, e isso confere a ele umas características de casca rugosa, o conteúdo elevado de óleo, automaticamente menos de água, e isso confere a ele resistência a grandes transportes. O abacate, ele é uma planta climatérica, mas principalmente o avocado, a variedade Raiz, é onde tem muito mais trabalhos científicos para a gente acompanhar no México, na República Dominicana, no Chile. Então, tem trabalho científico que diz o seguinte: se uma fruta de Erraz chegar ao ponto de maturação fisiológica e a gente está com ele na planta e o mercado não está bom, você pode aguardar 30 dias. Se o mercado não ficar bom, você vai para 60. Se o mercado não ficar bom, você vai para 120 dias e ele está lá ainda aguentando na planta. Ele, quando você tira ele da planta, você saca ele da planta, aí você inicia o processo de maturação do fruto. Claro que quanto mais tempo você deixa o fruto na planta, mais vai aumentando a matéria seca, e a matéria seca tem uma relação com o teor de óleo, e os compradores não querem exportar frutas de abacate que estejam com a matéria seca muito elevada, a maturação muito elevada, porque isso diminui a resistência ao transporte. Então, para exportação, a matéria seca tem que estar maior do que 22%, mas eles querem comprar entre 22, ou 23, 26,
Quando vai passando de 26, os compradores, principalmente os aqui do mercado interno, os brasileiros que compram para exportar, eles preferem não arriscar porque corre risco de ter perdas lá no destino. Vamos falar aqui de crescimento das exportações. As exportações em 2023, isso aqui são dados de agosto de 2023. Os volumes de exportação em agosto de 2023 já eram maiores do que o do agosto de 2022 em 55%. Ou seja, nós estamos cada dia abrindo mais mercado e participando cada dia melhor no mercado de exportação. E, para isso, os exportadores têm desenvolvido mais tecnologia de tratamento pré-colheita, pós-colheita, para ter um bom resultado lá nas exportações e ter qualidade, porque o europeu que paga 2 euros, 2,5 € num quilo de abacate, ele quer material de boa qualidade, então tem que ser material de primeira para exportar para esses destinos. A produção e exportação do Brasil. O Brasil tem hoje, atualização do IBGE de 2023, tem área colhida de 22.697 hectares. É um dado mais atualizado do que aquele anterior que eu tinha passado lá no gráfico. É a 13ª posição em maior área plantada. A produção total de 2023 foi 422.545 toneladas. O Brasil é o 7º maior produtor mundial de abacates, embora participe das exportações com 0,35% das exportações mundiais. A produtividade média nacional está de 18.615 quilos por hectare. Por que isso aqui é tão baixo? Porque no Brasil, principalmente na região de Minas Gerais, em algumas regiões de São Paulo, ainda existe plantio de abacate em área de sequeiro. E na área de sequeiro, se você não tiver uma quantidade boa de chuva da floração e no início da fixação, nos primeiros 60 dias, depois da floração, então você não tem uma boa fixação de fruto e tem muito aborto e a produtividade cai. Então, nas áreas irrigadas se alcança 30 toneladas de abacate por hectare. 30 toneladas, 30 mil quilos por hectare. As exportações de 2023 foram maiores do que 26 mil toneladas, mais de 39 milhões de dólares. Isso é uma divisa muito importante para os produtores. E o Brasil ocupa a 23ª posição como exportador. Vamos falar um pouquinho agora no mercado interno. Isso aqui são dados do CEAGESP, de São Paulo, comparando o avocado, que é o raiz, que é o que é exportado, e o tropical, que são os híbridos que, quando amadurecem, são verdes, que é o que a gente come, são os híbridos tropicais. Aqui tem um histórico dos preços corrigidos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Essa linha de cima aqui são os preços em reais do abacate de exportação, o raiz, o avocado. Então, esses são os preços. E aqui embaixo são os preços do abacate híbrido tropical, que é o verde que a gente consome aqui no Brasil. Em 2022, o preço médio foi R$ 4,47. Que está bem diferente desse ano de 2024, né? 2024, a demanda, além de crescer o consumo, a produção diminuiu, a produtividade diminuiu, e tem produtores vendendo abacate. Eu estive em Minas Gerais, em São Gotardo, e na terça-feira do dia, acho que era dia 12, alguma coisa assim, 10 ou 12, eles venderam abacate de R$17 o quilo. R$17 o quilo, que é uma coisa que não é normal, foi uma ocorrência do mercado, mas que é extraordinária, fantástica. Aqui é
uma apresentação que eu copiei aqui da doutora Tatiana Cantuárias, que é atualizado, é um histórico de avaliação entre 2017 e 2020 do consumo de abacate, os preços praticados. Norte sempre tem um preço maior do que o Nordeste, do que o Centro-Oeste, e o Sul e o Sudeste. O Sudeste tem os preços menores. A gente pode ver aqui, ó, Ceasa de Goiânia, no Centro-Oeste, Ceasa de Salvador, no Nordeste, Ceasa de Belém, no Norte, no Pará, São Paulo, Curitiba, os preços médios por mês no primeiro semestre, entre o período de 2017 a 2023, o preço médio no Sudeste, em maio, estava de R$ 2,51 e no Nordeste estava de R$ 3,62. No Norte, R$ 4,29. No mês de julho, no Sudeste estava R$ 2,55, enquanto que no Nordeste estava R$ 3,92. Então, você percebe que aqui sempre tem um avanço, uma diferença de R$ 1,00, R$ 1,40 de 1 quilo, né? Devido principalmente ao transporte, aqui na região norte. Então, existe um vácuo, paga melhor aqui o preço, e é importante saber que 45% da produção de abacate, se concentra no Nordeste ou no Sudeste, São Paulo como principal produtor, com aproximadamente 50% da produção, e o Minas Gerais com 30%, eles são os grandes exportadores de abacate para o Nordeste e Norte. Estima-se que 45% da produção do Sudeste vem para o Nordeste e para o Norte. Então, existe um vácuo de produção aqui, ó. Um vácuo para os produtores ocuparem, e paga melhor do que lá no Sudeste. E a gente pode ver agora aqui no segundo semestre, a mesma estimativa de período de 2017 a 2023, os dados, as informações, e quando a gente vai para outubro, novembro e dezembro, que é a situação que nós estamos hoje, os preços no Nordeste ainda são superiores ao do Sudeste, e no Norte também. Os preços médios, nós estamos em novembro, o preço médio, ó, de 2017 a 2020, era de R$ 5,87. Então, agora, nesse momento, o abacate, vocês vão ver uma foto que eu postei aí mais adiante, o produtor vendeu ontem em São Paulo a R$ 15,00 o quilo. Olha ele aí, ó. Esse é o Geada, é a terceira carta que ele dá. Esses abacateiros floriram em junho, mas a plena florada foi em agosto, mês 8, e ele já fez a terceira cata aqui e vendeu ontem, muito satisfeito, fantástico, preço maravilhoso. Para entender de abacate, a gente precisa conhecer para manejar. A gente precisa ter uma motivação. O abacate é uma fruta nutritiva e cresce muito o consumo e a demanda, então existe a necessidade da gente ocupar esse espaço e ganhar dinheiro com abacate, no Brasil todo e aqui na região Nordeste também. Para que a gente tenha sucesso, a gente precisa conhecer, a gente precisa plantar, a gente precisa avaliar as variedades, o trato. A gente tem que entrar já conhecendo alguma coisa, porque abacate ele é uma planta sensível. Abacate ele é uma planta que se desenvolveu num clima de muita umidade, nas regiões próximas do Equador, onde tem muita chuva. Então, o abacate ele tem muitos estômatos. O abacate ele perde muita água, ele absorve muita água e perde muita água. Então, tem que ter manejo na implantação do abacate desde o início, para que o produtor não tenha prejuízos, porque o abacate ele não vai tolerar encharcamento, nem vai tolerar estresse por falta de água. Então, a gente precisa gerar e analisar dados, aqui principalmente na região Nordeste e Norte, e no Brasil em geral, porque
a academia ainda tem muito o que fazer em relação a estudos com a cultura do abacate. Vamos aqui falar um pouco das principais variedades comerciais de abacate. Nós temos abacates que são de meia estação, os precoces e os tardios. Aqui temos o geada, que tem a casca fina. Aqui o fortuna, que tem uma casca mais grossa. O breda, que se adapta bem a altitudes, regiões mais altas, de 800 metros para cima. O margarida, que também se desenvolve muito bem nas regiões mais elevadas, que tem um clima mais ameno. E essa é a variedade, essas duas aqui são as variedades que se colhem no segundo semestre nas regiões de altitude. Temos o ouro verde, que está sendo plantado bastante lá no Espírito Santo, e temos o quintal também, que tem a casca fina e muito saboroso, muito preferido pela região, o pessoal do Nordeste. E o breda muito preferido na região do Sul. Aqui uma tabelinha para mostrar os preços médios de abacate e cada variedade adaptada a essa condição. Esse gráfico aqui mostra os preços e os meses. No início do ano, a maturação precoce, que é o geada, ele precisa de menos graus dias para produzir abacate. O que é os graus dias? O graus dias é uma média da temperatura do ar, a máxima em amino, menos a temperatura básica de cada cultura, que no abacate são 10 graus, vezes a quantidade de dias necessárias para ela maturar, entre os dias entre a floração e a maturação. Então, os precoces, eles carecem de 2.000, mais ou menos, aproximadamente 2.800 graus dias para maturar, da florada até a maturação. Os de meia estação é aproximadamente 3.500 graus dias, e a maturação tardia é aproximadamente 4.200 graus dias. Os precoces, eles vão amadurecer mais rápido, porque eles precisam de menos calor, menos temperatura. Então, o geada é quem se enquadra aqui nessa condição de precoce. Ele sai no início do ano, aí quando vai chegando aqui de março para abril, entra o fortuna, que o fortuna é de meia estação, e depois entra o fortuna, e aqui também está entrando o Raiz no mercado. O Raiz, que é o avocado que vai para exportação, que o Brasil precisa aprender a comer, que ele é muito mais saboroso, ele tem muito mais gordura e por isso se torna mais saboroso. O quintal, ele é de estação mediana, meia estação. Ele vai ser colhido já agora do início de maio até junho. Aí depois disso entra o margarida. E depois do margarida entra o breda lá para agosto e setembro. Só que tem o seguinte, se o margarida e o breda forem plantadas em altitudes elevadas, maiores do que 900 metros, tem um clima ameno, então se vai ter um clima ameno, é menos temperatura, mais nebulosidade, mais chuva, e isso faz tornar mais tardio a variedade de abacate, margarida e breda. Isso alonga o ciclo deles, e por isso o pessoal consegue colher entre outubro e novembro e alcança esses preços aí de R$17 e R$15. O geada, por ser precoce, nas altitudes menores do que 600 metros, que são climas mais quentes, você pode conseguir antecipar a colheita, porque ele completa o ciclo mais rápido, e aí você consegue colher ele em dezembro. Novembro, que aquele rapaz que eu mostrei a foto aí, colheu agora, antes de ontem, ou ontem, o abacate, e ele já iniciou há uns dias atrás, então ele está conseguindo essa janela aqui que tem os melhores preços. Então, é ficar ligado na altitude. Se você tem altitudes, você entra com as variedades tardias para colher no final do ano. Se você for plantar numa região de clima quente, é melhor você plantar uma variedade que seja
precoce e de meia estação. Por quê? Porque a gente tem observado aqui, principalmente na região do Vale de São Francisco, e outros engenheiros agrônomos que acompanham são do mesma opinião, de que o Geada, o Fortuna e o Quintal, eles têm chegado próximo um do outro para o ponto de colheita. Então, não tem, está acontecendo um fenômeno nessa aceleração aqui na maturação do Fortuna e do Quintal, que ele não vai diferir muito do precoce, que é o Geada. E isso é um fator muito interessante. Jadson, qual dessas variedades podem ser exportadas ou todas elas podem ser exportadas? Foi uma pergunta do Jean, que aí eu incrementei também em questão de se todas podem ser exportadas. O mercado de exportação, ele é focado todo aqui nesse avocado raiz. Essa variedade, ela domina 95% a 98% do mercado por causa da sua resistência pós-colheita, um shelf life maior, mas já tem 2 anos que, de vez em quando, o Brasil envia via aérea o Margarida para a França e para o Reino Unido. Então, o Margarida consegue viajar, porque o Margarida ele é de casca mais rugosa e tem um teor de gordura maior também do que o Quintal, do que o Fortuna, do que o Geada. Ok? Ok, obrigada. Para a gente entender melhor as raças e saber escolher melhor variedade, existem 3 raças que se destacam na cultura do abacate, que são as antilhanas, as raças guatemalenses e as mexicanas. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui, porque os híbridos deles é que vão dar as características que a gente precisa para explorar o mercado, né? Os antilhanos é da América Central e do Sul, a guatemalense é do México, Equador e Peru, as origens, e a mexicana é da América Central e do México. As antilhanas, elas floram, da floração até a maturação é de 6 a 9 meses, as guatemalenses de 6 a 8 meses, e as mexicanas, elas têm de floração mais, da floração à maturação, elas são mais tardias, de 10 a 12 meses. O avocado raiz, aquele que a gente falou da exportação, ele é fruto dessas duas hibridação dessas 2 raças. Tem fruto pequeno, é vigorosa, mais do que as antilhanas, porque a gente vai ver mais na frente que as variedades brasileiras, mais cultivadas no Brasil, elas são hibridadas entre essas 2 raças, antilhana e guatemalense. As antilhanas, elas toleram altitudes de 0 a 800 metros. As guatemalenses de 2.400 a 2.800 metros, e a mexicana de 800 metros a 240 metros de altitude. Aqui as principais variedades comerciais, conhecer para melhor manejar. O Geada, Fortuna, Quintal, Hass, Margarida e Breda. Eles são de grupos florais diferentes. Grupo floral B e grupo floral A. Por que grupo floral A e grupo floral B? A gente vai falar mais na frente. Existe uma dicogamia protogênica, existe um fator genético nas flores do abacate que grupos diferentes, como o grupo B e o grupo A, eles floram em épocas diferentes. Então, mais adiante eu vou explicar isso. O comportamento do Geada, que é do grupo B, ele é precoce, ele tem um teor de óleo de 3,5%, então se tem pouco óleo, tem muita água, e a vida pós-colheita, a vida de prateleira é menor. E é para mercado interno. Fortuna, grupo A, meia estação, um pouco mais de óleo, mercado interno. Quintal, grupo B, meia estação, um pouco de óleo, mercado interno. O Raiz é do grupo A, meia estação, muito óleo. 21 aqui é uma média, mas ele pode chegar até 28 ou 30. E ele é diferente porque ele é uma raça mexicana com guatemalense. E o destino é exportação. O Hass, aqui no Brasil, é uma dificuldade para o consumo, ainda é muito pequeno. Tem um produtor de Hass aqui na região de Jacobina,
e aí ele foi a primeira colheita dele o ano passado, e ele teve um pouco de dificuldade para colocar no mercado interno esse abacate. O margarida é do grupo B, que é tardia, tem um pouco mais de óleo, é interessante também, e é para o mercado interno, e o Breda. Vamos mais para frente que eu vou falar a razão de ter o grupo A e o grupo B na mesma área de cultivo de abacates. Aqui são imagens da flor, da inflorescência, com as estruturas florais, a emergência do botão floral, o alongamento, que é uma panícula, assim como alguém conhece muito manga, né? O pessoal, o público nosso. Então, é parecido com a manga, que é a inflorescência, é uma panícula. E o início da floração, ela vai ter 10 estágios. Vamos lá. A flor do abacate, ela tem 2 tipos de flores de abacate. Existe o grupo A e o grupo B, como eu falei lá. No grupo a flor feminina, ela vai abrir toda a flor feminina, todo o grupo A e B, as flores abrem feminina, fecham, no dia seguinte elas abrem, o pistilo já não funciona mais e as anteras vão ficar levantadas. Então, toda flor de abacate, ela abre 2 vezes. Abre sempre na forma feminina. No grupo A, ela abre de manhã feminina, desse jeito aqui, as anteras todas dormentes e o pistilo funcionando. Quando ela para meio-dia, 2 horas da tarde, ela vai fechar e só vai abrir depois de meio-dia no dia seguinte. Quando ela abre no dia seguinte, ela não está mais no estágio feminino, ela está no estágio masculino. Ou seja, o grupo A, presta atenção, grupo A, abre a flor de manhã, a parte feminina funciona e a masculina não funciona. Ela fecha meio-dia. Vai abrir meio-dia no dia seguinte, quando abre meio-dia, a parte feminina não funciona mais e a masculina funciona. A do grupo B, ela abre à tarde, a forma feminina funciona e a masculina não funciona. Ela fecha no final da tarde e abre no outro dia de manhã, aí a parte feminina não funciona e a masculina funciona. Então, dessa maneira, você tendo plantas do grupo A e do grupo B dentro da mesma área, você consegue ter uma frutificação melhor. É muito polêmico isso, porque tem pessoas que produzem a mesma variedade, uma variedade só, do mesmo grupo, e conseguem produzir. Por quê? Porque no clima temperado, isso tudo que eu falei funciona com exatidão. Nos climas tropicais, isso não funciona com tanta exatidão. Por quê? Porque entre 11 horas e 13 horas, tem flor abrindo e flor fechando, e é desordenado, e dessa maneira, se tiver os polinizadores, principalmente a abelha, isso pode acontecer uma autopolinização e você ter frutos. Mas tem trabalhos com estatística, trabalhos agronômicos feitos por universidades que mostram que os abacates que produzem, os frutos que são produzidos oriundos de hibridação, ele tem uma resistência melhor pós-colheita e são mais saborosos. Então, isso eu prefiro seguir essa linha de usar na mesma área, plantar na mesma área, ou as 2 variedades da mesma quantidade, ou no mínimo 5 a 10% do polinizador e a outra dominante, que é a que você vai produzir, que você tem seu mercado-alvo. Né? Eu recomendo sempre isso. Após a polinização, a gente vai ter a frutificação, que é uma fase muito importante, muito chave. Nessa época aqui, você não pode ter falta de água, você não pode deixar de pulverizar se estiver fazendo chuva, porque é uma época muito sensível. As panículas, assim como a manga, elas perdem muita água, a transpiração aumenta muito, então você tem que ter um abastecimento bom de água nessa época. Se você não tiver condições de irrigar, porque não tem água suficiente na sua área, você reserva água pelo menos para aplicar nesse período de frutificação, que é quando acontece a fixação dos frutos
e é chave para poder ter produtividades. Muito cuidado, né, atenção nesse momento. Aqui eu fiz questão de colocar para vocês, porque tem muitos estudantes de agronomia e tem algumas pessoas mais tecnificadas. Esse aqui é um trabalho feito por Dr. Bruno Henrique, que foi em 2014 a 2016, ele fez um levantamento aqui, um acompanhamento do desenvolvimento da planta. Então, esse ciclo fenológico aqui, doutora Ana Rosa, a gente precisa, junto com a Univasf, junto com os órgãos de pesquisa, fazer esse estudo aqui das variedades de abacate para a gente ver como é que se comporta o período de floração, fixação de fruto, crescimento vegetativo, abscisão de frutos, comprimento do fruto, diâmetro do fruto, crescimento de raiz. Então, a gente precisa desse ciclo fenológico para a gente ter mais precisão nas práticas de adubação, de fixação de fruto, de controle fitossanitário, tanto na parte aérea como na parte do solo. Então, isso aqui é só para a gente enriquecer a apresentação, para que as pessoas saibam que a evolução é a gente ir para esse caminho e a gente saber mais aprofundadamente o comportamento das variedades aqui na região, principalmente no semiárido, porque no semiárido as plantas têm um comportamento diferente de outras regiões que são temperadas, principalmente. Jadson, a professora Ana Rita levantou a mão, eu vou dar a oportunidade para ela falar, tá? Ok. Obrigada, Manu, obrigada, Jadson. Eu entendo que no estabelecimento, na definição de qualquer sistema de produção de diferentes culturas e em diferentes locais, o primeiro passo é essa investigação do comportamento fenológico em função dos próprios solos, onde eles estão estabelecidos, do porta-enxerto e da interação com o clima. Então, você falou aí sobre soma térmica, e é algo que, no meu entender, muitas variedades têm sido lançadas em diferentes cenários agrícolas e muitas vezes há uma negligência de como o clima interfere na duração de cada subperíodo desse. Então, isso realmente vai definir toda a estratégia de manejo. Sim. E eu também entendo, concordo com você, que primeiro entender como a tecnologia da planta vai se comportar no Vale do São Francisco, na Bahia, em Pernambuco, em quaisquer locais em que realmente se pretende estabelecer a cultura, é o ponto-chave para desenvolver um bom sistema de produção. Mas isso tudo seria mais simples se a gente não tivesse um cenário de eventos climáticos tão desafiadores, até porque não são lineares mesmo, né? Então, assim, o entendimento de como o clima vai se comportar nos próximos anos, na atualidade, e como isso vai interferir no comportamento da cultura, eu acho que torna ainda mais emergente a necessidade de entender a fenologia da planta em detrimento do que o clima tem imposto para as regiões produtoras. Então, se a fenologia das plantas é importante para estabelecer um sistema de produção, com as condições climáticas e as situações todas que a gente tem vivenciado aí no mundo inteiro, né, que já é uma preocupação global, eu acho que ainda é mais emergente. Então, assim, eu ainda estou lembrada, já tenho uma área, estou esperando as 195 mudas para a gente começar esse estudo. Maravilha, professora. Eu conversei naquele dia lá que a gente estava junto, que eu consegui com o viverista lá de São Paulo, que foi muito solícito, ele vai disponibilizar as mudas de abacate para ser implantado um pomar de abacate no Instituto Federal, na responsabilidade da professora Ana Rita e os demais colaboradores, para que a gente possa ter como referência e ter um local para estudo para a cultura, porque é uma cultura, como eu mostrei anteriormente, que ela cresce muito no mercado internacional. Então, existe um vácuo muito grande e as exportações é o que a gente pode ver para o futuro, sempre valorizando também o mercado interno, que é um grande consumidor e a gente precisa abastecer o mercado interno,
mas o mercado de exportação vai ser um alvo de trabalho nesse pomar de abacate que vai ter no Instituto Federal, se Deus quiser. Jadson, eu vou te passar algumas perguntas que tem aqui, referente ao que você estava falando. E Davi, ele pergunta o seguinte, ele dá boa noite e fala, se ele tiver uma área de 500 pés de abacate avocado, ele tem que colocar quantos pés de outra variedade? Ele deve colocar entre... Eu recomendaria que ele colocasse pelo menos 50%, 10%. Por quê? Porque tem trabalhos estatísticos que mostram que a melhor distância entre o abacate e o seu polinizador é 18 metros. Então, você tendo 50 plantas, você tem como distribuir, fazer um arranjo melhor dessas variedades polinizadoras. E tem o Clemilton da Silva, ele deixou uma contribuição dele no chat que eu gostaria de ler para o senhor, que ele fala assim, que justamente porque muitos produtores estão plantando sem conhecer a fenologia da planta, sem saber identificar as plantas que floram na mesma época. Ele é de Ibiapaba, Ceará. Ele fala que lá tem 2 épocas de floração, que é junho e janeiro, e ele está com altitude aproximadamente de 750 metros. É importante conhecer. Pode falar. Aqui ele completou embaixo o que ele falou que lá tem uma variedade chamada Betânia, com peso de fruto que ultrapassa 700 gramas. Esse fruto Betânia, ele é muito plantado, muito cultivado na região da Serra da Biapaba, lá no Ceará. E provavelmente essa muda dele lá deve ter vindo de origem lá da Serra da Biapaba, porque por aqui a gente não tem muito essa variedade. Eu recomendo que todo produtor de abacate procure estudar mais e saber mais, ou então procurar um profissional que possa acompanhá-lo ou recomendá-lo, ou fazer um projeto de maneira que diminua os erros e maximize os acertos. Porque tem muito produtor achando que é igual a manga e entra e tem muito prejuízo. Tem gente que desiste de abacates porque não tem os cuidados necessários com a cultura do abacate. Então, se você quer plantar abacate, você tem que fazer um planejamento, você precisa conhecer um pouco a cultura, porque não é igual a manga. Principalmente, tem que ter cuidado na aquisição das mudas, porque as mudas têm que ser de viveiro registrado no Ministério, tem que ser um viveirista idôneo, as mudas têm que ser produzidas em patamares, nunca em contato com o solo, porque a principal doença de abacate é uma doença de solo, chamada fitóftora. Então, isso é o caminho a ser seguido no início. Tem que preparar o solo, porque são culturas permanentes, você não pode plantar um abacateiro e depois querer corrigir o pH do solo, querer aplicar calcário. Você só vai corrigir o pH na superfície e a profundidade. Então, se na profundidade o pH não está controlado, vai ser mais trabalhoso, mais caro e mais dificultoso alcançar êxito. Então, tem que fazer um planejamento. Mas que dá certo, eu tenho certeza. Pode prosseguir, Jadson. Vamos lá. Fenologia e fisiologia do abacateiro. Vamos falar um pouquinho das características do abacateiro, como ele se comporta. O solo, de preferência, que tenha uma matéria orgânica entre 2,5 e 5. Então, se o seu solo não tem essas condições, você precisa fazer um bom preparo do solo, porque a cultura vai ficar ali por 30 anos, 40 anos, pode ser. Então, você tem que trabalhar o solo com matéria orgânica no preparo do solo, para você não ter problemas com o futuro. Claro que no futuro você pode fazer uso de outras ferramentas e conseguir incrementar a matéria orgânica ao solo. Vai ficar um pouco mais caro, mais demorado, mas vai conseguir. O pH do solo
é importante que esteja entre 6 e 7 para poder ter uma disponibilidade dos nutrientes aplicados para a planta poder absorver. É muito importante no abacate a condutividade elétrica, porque ele é sensível, como o professor Fernando fez uma contribuição, ele é muito sensível a sódio e também a cloretos. Abacate, ele não tolera cloretos. Então tem que ter muito cuidado com isso daqui, porque se você aumenta a condutividade elétrica no solo, a cada vez que você aumentar a condutividade elétrica no solo, você diminui o potencial produtivo da planta. E se você fizer irrigação com uma água que tenha condutividade elétrica maior do que 0,7 decímetros por metro, você vai ter redução do potencial produtivo. Não é que não possa ser produzido. Se a condição for essa, aí a gente tem que montar uma estratégia para poder conviver com essa situação. O solo tem que ser bem drenado, porque abacate, ele tem quase nada de pelos absorventes nas raízes, então ele é muito suscetível ao encharcamento. Então, não trabalhe abacate em região que possa sofrer encharcamento. Faça uma sondagem, verifique-se pelo menos a 1 metro de profundidade, não tem nenhum impedimento, ou lajeiro, ou alguma camada no solo que tem impedimento, porque isso vai acumular água e o abacateiro não tolera encharcamento. De preferência que os solos tenham declividade menor do que 15%. Mas isso aqui é uma condição de que o cara só tem a terra e a terra é mais inclinada do que isso aqui, ele vai plantar. E a gente vai conseguir conduzir isso. Argila no solo, muito importante, porque a argila tem a capacidade de retenção de água no solo. Se a argila no solo for 30% ou mais, eu recomendo que o produtor faça um camalhão para poder plantar o abacate em cima do camalhão, porque o camalhão dá a condição de drenagem no caso de excesso de água, principalmente no período chuvoso. E se for maior do que 50%, 60%, eu recomendo que ele procure uma outra área, porque ele vai ter muito trabalho para resolver esses problemas aqui, porque, solos argilosos, com mais de 50% de argila, se ele tiver uma matéria orgânica alta, ele segura muita umidade e a gente vai ter problema aqui de morte de planta por asfixia. Então, se ele tiver uma área com uma teor de argila do solo menor do que 50%, ele corre para ela e foge dessa maior aqui. Se só tiver essa e quiser plantar abacate, a gente faz um planejamento para que a gente tenha uma condição de drenagem que favoreça a planta. A aeração do solo. Abacate, ele quer uma aeração de solo maior do que algumas outras culturas, que tem cultura que você consegue trabalhar com 10% de aeração. No abacate, se você diminuir muito a aeração, você paralisa o crescimento de raiz, problema na fotossíntese e dificuldade no desenvolvimento vegetativo. Então, tem que ter cuidado com compactação de solo. Solo encharcado não pode também, é problema. Então, tudo é planejamento e estratégia. Aqui é uma imagem que eu peguei aqui de uma apresentação do Dr. Prometeu Sanches, a quem eu mando um abraço, porque é um grande contribuinte para a tecnologia de produção de abacates a nível de mundo. Aqui é um trabalho que ele apresentou na palestra dele, do Ferreira, de 2015, que comprova que numa área de produção de abacates com 29% de ar no solo, produzia uma massa vegetativa muito maior do que esse outro aqui, que só tinha 7% de ar no solo. Então, essa compactação aqui dificulta a implantação e a produção de abacates. Então, tem que ter muito cuidado com o ar no solo. Aqui é um gráfico da respiração radicular. No tratamento, a respiração foi muito maior do que no solo que estava compactado, e a absorção relativa de fósforo no tratamento de 29% de ar, a absorção foi plena, no compactado, com 7% de ar, foi uma dificuldade aqui para absorver fósforo.
Jadson, Água. tem uma pergunta aqui do professor de Mariano, que é sobre esse assunto que você estava falando sobre o solo. Ele falou que precisa ter um estudo que leva tempo das condições endafoclimáticas e de recursos financeiros. Aqui no Maranhão, teria condições se considerar que tem praticamente 2 períodos climáticos definidos, chuva e estiagem. No caso do solo, teria que ser um solo argilo-arenoso? Não, os solos melhores para abacate são aqueles que têm a melhor aeração e melhor drenagem da água, do excesso de água. Então, melhor trabalhar com solos franco-arenosos ou arenosos, porque o arenoso você trabalha com matéria orgânica e consegue bons resultados. Se você vai aumentando o teor de argila, você vai dificultando a situação de aeração no solo. E quanto mais argiloso, mais ele retém umidade, e se ele retém a umidade, ele dificulta a aeração e causa também condições favoráveis para o desenvolvimento de fitóftora, que é uma doença de solo, que é a principal doença da cultura do abacate. Ok? Pode continuar. Obrigada. Vamos falar de água. Qualidade. Eu vou deixar ele falar, que ele vai formular melhor a pergunta dele. Ok. Pode falar, Mariana. É o seguinte, eu moro aqui no Maranhão e existem regiões onde tem mais domínio de areia do que argila. Por isso que eu comentei. E o clima aqui ele é praticamente determinado, a sequia e a época de chuva. Ocorre que, por exemplo, seria interessante que aqui, se tivesse alguém que se interessasse em dar seguimento àquela sugestão de plantar o abacate, teria que se fazer um estudo profundo da qual seria a área, porque aqui você tem diferentes constituições edafoclimáticos e principalmente de solo. Por exemplo, ainda há pouco o senhor falou que haveria a possibilidade, por exemplo, de incentivar a produção agrícola aqui. Eu trabalho aqui no Instituto Federal e sou aluno de agronomia, por isso que estou interessado. E já fizemos acolhemos algumas sugestões que deram certo. A pergunta que eu gostaria de saber, se, por exemplo, eu fizer algum projeto, teria como receber as plantas, as mudas ou algo semelhante para poder iniciar aqui algum estudo semelhante, inclusive com participação da comunidade? Mariano, essa condição de conseguir as mudas, eu fiz umas palestras de abacate lá no Rio Grande do Norte, no DIBA, no Distrito de Irrigação do Baixo Açu, e quando eu fui fazer essa palestra lá, tinha um viveirista de São Paulo, e eu fiz amizade com ele, conheci o viveiro dele, produz mudas de excelente qualidade, e aí ele fechou negócio com alguns produtores do Rio Grande do Norte, e ele está vendendo aqui também para Paraíba, para Pernambuco, para Bahia. E ele fiz amizade com ele e falei com ele que seria interessante que a gente tivesse um pomar de abacates aqui. Aí ele disse que era uma excelente ideia. Aí eu conversei com o professor Ítalo na Univasf, e o professor Ítalo gostou, e aí eu disse, Alexandre, da Aba Citrus, Alexandre, eu vou precisar de umas mudas de abacate para um pomar na universidade. Ele disse, está fechado. Quando o caminhão for levar as mudas para o Rio Grande do Norte, ele vai deixar no meio do caminho e você providencia para recolher. Aí eu conversei com a professora Ana Rita no mesmo dia. Professora, a senhora topa? Ela disse, topo, vamos para frente. Aí eu, na mesma hora, liguei para Alexandre, e Alexandre disse, Jadson, o que você pedir, a gente vai mandar. Aí ele vai mandar para o Instituto Federal do Sertão, aqui em Petrolina, e para a Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Agora, a disponibilidade para o Maranhão, eu teria que consultá-lo para ver o que é que ele diz, porque ele
me deu a mão e eu puxei os dois braços. Aí eu não sei se a gente vai ter essa condição, porque foi uma camaradagem. Mas a gente tenta, pela ciência. Eu entendo, porque eu imagino que seria muito interessante a gente tentar, porque eu acredito que se tem as condições de solo, inclusive de clima que favorecia, e se iniciarmos, teria que se ter uma conversa bem estabelecida para que a gente possa realizar isso, sem nenhum tipo de compromisso, consulte e a gente vê se é possível. Uma vez que tudo o que nós fazemos aqui, só para o senhor saber, nós desenvolvemos alguns trabalhos que foram, inclusive, reconhecidos pela Embrapa, e nós estamos assessorando em alguns produtos que não são, obviamente, frutas, mas que foram reconhecidos, e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro ofereceu uma cooperação técnica para que a gente colaborasse com eles. A gente está ainda em processo de execução, de consolidação. E a ideia é apenas uma sugestão, uma ideia que poderia ser amadurecer com calma, porque eu adorei o fato de ver essa possibilidade aqui do Maranhão. Uma vez que você tem possibilidade de se fazer isso. Existe essa possibilidade. Agora, a certeza, esses dois fatores que são importantes. Um estudo da qualidade do solo e a outra a questão da financeira. Porque comunidades nós temos. Aí teria que ter um perito, um especialista que pudesse fazer a capacitação das pessoas aqui. Porque eu não posso pegar todas as informações que é feito em outro local para poder trabalhar aqui. Uma vez que você precisa fazer um estudo do solo. E, obviamente, do tipo de planta, se ele se adapta ou não se adapta para cá. A questão da rua climática, ela é determinante. É isso aí. Minha sugestão é essa, o senhor PC, professor Jackson Pereira, eu entraria em contato com o senhor, se o senhor me permitir, né? E apenas como uma possibilidade. Bom? Ok, professor Mariano. No final da apresentação, vai estar lá o meu contato telefônico, e aí o senhor entra em contato comigo para poder me lembrar da situação, e aí eu vou verificar com o viverista a possibilidade da gente conseguir essas mudas ou qual seria o caminho a ser seguido. Eu acredito que um início, se um estudo que poderia fazer um dique pequeno, uma vez que nós dispomos a área e que poderia ser feito esse trabalho. Eu acredito que sim. Inclusive, a gente pode fazer um projetinho e encaminhar para uma FAPEMA, que é a nossa financiera, para dar seguimento a essa possibilidade. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado pela sua contribuição também. Vamos falar de água. A água é muito importante, como eu falei, a condutividade elétrica não pode ser alta. Se for alta, vai ter muito sódio, principalmente, ou cloretos, então a gente não pode ter maiores do que 0,75, porque maiores do que isso podem comprometer a redução do potencial produtivo. O sódio, também, nesses teores de 6, a questão de RAS. Cloretos tem que ser menor do que 3 miliequivalentes por litro, porque maior do que isso vai comprometer. E boro também tem que ter cuidado. Então, esses são parâmetros que devem ser olhados e analisados antes de comprar as mudas. Faz análise da água, faz análise do solo, para poder tomar decisões, porque condutividade elétrica elevada é trabalhoso e pode levar ao prejuízo do investidor. O clima, o tempo e o clima. Se for uma região de muito vento, você obrigatoriamente precisa ter quebra-ventos. Na realidade, quebra-ventos é uma recomendação dos grandes compradores de abacate, os grandes players do mercado, no caso dos compradores. Por que o quebra-vento? Porque o quebra-vento evita os ventos fortes. Os ventos fortes causam balanço do fruto. E os frutos pequenos e grandes, eles relam, eles arranham nas folhas e nos galhos. E isso abre ferimentos. E esses ferimentos depreciam o fruto. Você tem uma noção, o abacate, ele tem, para exportação, ele tem categoria 1, categoria 2, categoria 3. O categoria 1, ele não pode ter mais do que 1 centímetro quadrado de defeitos. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado para não ter esses problemas. Além de que, o quebra-vento tem a vantagem de conservar mais a umidade
do ar naquele ambiente. Se a umidade do ar que está evaporando água da irrigação e evaporando água da planta, se ele for levado pelos ventos fortes, ele diminui a umidade relativa e isso é desvantajoso. Então, todo mundo que vai plantar abacate ou outras culturas, como uva, como manga, deveria ter um quebra-vento. Mas não tendo a condição de quebra-vento, você não pode deixar de ter quebra-vento nas regiões de muito vento. Por quê? Porque você vai ter mais problemas de qualidade do fruto. Temperatura. O abacate, ele sobrevive de 0 a 50 graus centígrados, sendo que temperaturas menores do que 13 graus ocorre queima de flores. Temperaturas maiores do que 40 graus centígrados ocorre desidratação floral. Se você tiver temperaturas no solo entre 18 e 28 graus centígrados, você tem mais raízes. Então, aqui é onde é a importância de você fazer uma cobertura morta, principalmente se você está numa região de insolação tão grande como o Brasil e como o semiárido. Então, se você faz uma cobertura morta aqui, você vai conservar a temperatura mais favorável para o crescimento de raízes. Por quê? Temperaturas maiores do que 30 graus centígrados, você tem menos raízes. E se for uma região muito fria, se for abaixo de 13 graus, você também tem menor desenvolvimento de raízes. Agora, se você tem um clima que é 21 graus Celsius de dia e 14 graus Celsius à noite, ou 33 graus de dia e 26 à noite, você tem um maior acúmulo de matéria seca. Então, aqui são regiões favoráveis para crescimento e produção de abacate. Vai gerar mais matéria seca. Isso é importante para a planta crescer, e crescer fruto, e crescer a estrutura da planta. Temperaturas entre 25 e 27 graus favorecem a germinação do grão de pólen. Em relação à altitude, o abacate vai bem de 0 a 2.500 metros sobre o nível do mar. Maior do que isso, tem alguns registros de produções, mas isso vai variar de região para região, porque geralmente tem dificuldade de produtividade, principalmente no RAIS, onde tem estudos a nível mundial sobre as altitudes no abacate. Perdas econômicas no mundo devido ao estresse abiótico, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e é se falado muito por causa das mudanças climáticas, e isso tem custado trilhões de dólares para o mundo. Esses estresses, o que predomina é a seca. O caso das mudanças climáticas, os períodos chuvosos têm variado muito. As inundações e a salinidade são menores do que a radiação. A radiação tem causado enormes prejuízos. Então, é preciso ter muita atenção para isso, porque os estresses climáticos, de temperatura, radiação, umidade e vento, estresse hídrico, seja por excesso ou déficit de água, estresse pela compactação do solo, estresse nutricional, um excesso de fertilizantes ou não, isso aqui é muito sério em abacate, porque abacate, ele tem as raízes muito superficiais e as dosagens excessivas de fertilizantes elevam muito a condutividade elétrica do solo e causa efeito rebote. Então, tem que ter muito cuidado na nutrição de abacate. É o estresse salino e o estresse de materiais pesados, como alumínio, principalmente. As folhas do abacateiro, eles são geralmente persistentes. Ela tem uma duração aí de 10 a 12 meses. Então, ela sempre vai cair, mas demora. A abertura dos estômatos regula a perda de água e a temperatura da planta, através das folhas. Os estômatos das folhas estão na face abaxial, ou seja, na face abaixo da folha, não em cima, ok? Os estômatos, eles são orifícios bem pequenininhos, que a gente não consegue ver a olho nu. E no abacate, é muito interessante. O abacateiro, ele tem
de 40 a 70 mil estômatos por centímetro quadrado. Ó, 1 centímetro é 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura. A região que comporta ali 1 centímetro quadrado chega de 40 mil a 70 mil estômatos por centímetro quadrado. Então, são muitos estômatos, ele perde muita água. Então, tem que ter atenção a isso. E nos frutos também chega a ter estômatos, entre 22 mil e 30 mil estômatos por centímetro quadrado. Então, é muito estômato. Então, os estômatos, eles fecham rapidamente com com alta luminosidade ou com falta de água. E abrem lentamente quando iluminados, novamente. Então, os estômatos, se não existissem estômatos nas plantas e no abacateiro, as plantas pegariam fogo. Por quê? Se tem essa quantidade de estômatos, ele precisa ter água no solo, umidade suficiente, para ficar evaporando a água. E quando evapora a água, toda superfície que perde água para evaporação, ela resfria. Então, se o abacateiro está bem suprido de água, e ele vai superar melhor os estresses de alta insolação e alta temperatura. Ok? Temperaturas do ar maior do que 30 graus centígrados, fecha os estômatos e inibe a fotossíntese. Fechou o estômago, não entra gás carbônico, então a fotossíntese não vai funcionar gerando glicose, e isso dificulta, porque se não entra gás carbônico, acumula os radicais oxidativos, e isso causa, além de falta de redução da fotossíntese, causa também problema de oxidação dos cloroplastos. A temperatura acima de 30 graus fecha os estômatos e inibe a fotossíntese, porém o fechamento é lento e a perda de água continua. Então tem que ter um manejo cultural adequado para cada fase do ano, para você não ter problemas de perda de produtividade nas áreas. Aqui é uma foto de microscópio eletrônico, aqui é o lado superior da folha, e aqui é o lado inferior da folha, e esses pontinhos aqui são estômatos que são naquela razão na folha, de 40 mil a 70 mil orifícios desse aqui por centímetro quadrado. Então, a gente tem que ficar muito alerta para essa condição, praticar uma agricultura de estômatos abertos, porque com a mudança climática, seja em qualquer cultura, e eu que me dedico ao abacate, a gente tem que trabalhar o máximo com estômatos abertos. Então, a gente tem que usar as ferramentas que nos dê essa condição de trabalhar com os estômatos abertos e a gente ter produtividades melhores para garantir o sucesso da produção. Os frutos, aquilo que eu falei antes, os frutos oriundos de autopolinização, que pode acontecer autopolinização por causa daquele período entre 11 horas e 13 horas, de flores estarem abertas na forma masculina e feminina, e ter autopolinização. Mas os frutos oriundos de autopolinização, eles são menores e de menor qualidade que os frutos de polinização cruzada. Então, por isso que é interessante, e eu sempre recomendo você ter na sua área de cultivo as plantas, as variedades do grupo A e do grupo B na mesma região. E trabalhar, na época da floração, a polinização, o trabalho dos polinizadores, a abelha. Se você tiver condições, coloque pelo menos 2 caixas de abelha por hectare, que você vai ver o resultado da sua produção. E se você não tiver condição de abelha, você aplica um atrativo. Atrativo para abelha, funciona. Eu já usei aqui em Petrolina e os resultados são muito bons, é diferenciado. Os frutos oriundos de polinização cruzada têm maior teor de cálcio na polpa e são menos susceptíveis a podridões pós-colheita. Embora a composição lipídica não varia. Isso aqui é um estudo científico, não é Jadson Pereira que está falando sozinho. Sistema de raízes. A gente precisa conhecer para melhor manejar. Sistema de raízes. As raízes do abacateiro, ela é muito superficial, você vê aqui, ó. E 50% delas estão
nos primeiros 30 centímetros e 80% nos primeiros 80 centímetros. Então, é muito superficial, você tem que ter muito cuidado com as fertilizações, você tem que ter cuidado que você não pode estar utilizando enxada para fazer coroamento, porque você corta a raiz demais. Ó, aqui, ó, essa região é aqui em Petrolina, a gente lavou o solo só com a mangueira, desacoplamos o aspersor e lavamos com a mangueira de irrigação, de microaspersão, e olha o tanto de raiz só na superfície do solo. Ó. Então, não pode usar enxada, tem que evitar ao máximo, só se não tiver jeito, mas evite para não ter problemas. E outra coisa, herbicidas sistêmico é um problema sério. As raízes são superficiais, você não está vendo, e ele vai entrar na raiz e ou paralisa a planta ou causa um atrofiamento da planta. Então, muita atenção quanto a isso. E outra observação é que elas possuem poucos pelos absorventes. Então, elas estão muito suscetíveis para o encharcamento. Então, tem que ter muito cuidado com excesso de água, excesso de fertilizante, uso de enxada e uso de herbicidas sistêmicos no abacateiro. O abacateiro é uma planta polifórmica, ou seja, ela tem vários formatos, de acordo com a variedade. Tem crescimento colunar, crescimento piramidal, tem crescimento oval, tem crescimento retangular. Então, eu coloquei isso daqui porque é muito polêmico a questão de podas e a questão de adensamento da cultura do abacate. Então, se você vai plantar adensado, você não vai botar uma cultura adensada que ela tem uma formação de copa circular, porque ela encosta ligeirinho aqui uma na outra. Enquanto que você está numa aqui colunar ou triangular, você pode adensar mais. Então, isso aqui é para mostrar que cada variedade tem um comportamento de desenvolvimento vegetativo que você tem que adequar para o seu manejo que você vai fazer de plantio, adensamento principalmente, e poda. Eu acho que eu preciso dar uma aceleradazinha que o tempo está acabando. Maturação do fruto. A época de maturação do fruto, ele é... Rapidamente aqui, eu sei que você tem um compromisso às 21 horas, né? Mas o que acontece? Diante de tanta riqueza de informação e detalhes técnicos que você traz e muitas perguntas no chat, eu ia sugerir a gente parar num momento que você achar apropriado, atender as perguntas até o horário que você puder ficar, ou seja, 21 horas, e a gente remarca a continuação para que a gente não perca a oportunidade de um debate com você. O que é que você acha? Pronto, então eu acho que é melhor a gente encerrar a apresentação nesse momento. Vamos para as perguntas. E numa próxima oportunidade que a gente marcar, eu posso até enriquecer com mais outros detalhes, que a gente vai ter mais tempo, e aí fica mais rica a apresentação. E você pode dizer a data e a gente agenda, né, Manu? Mas dá para você continuar, porque só tem, fora as contribuições que o pessoal fizeram, sobre a apresentação só tem uma pergunta, 2 perguntas. Faltam só 15 minutos. Aí se você preferir responder essas 2 e chegou mais uma pergunta agora, ou continua. Vamos para as perguntas, porque se for o caso, a gente para aqui a apresentação e dá continuidade, eu enriqueço mais ela, e a gente dá continuidade para a próxima oportunidade. Pronto, eu vou repassar aqui as perguntas. Deixa eu só ver aqui qual foi a primeira. Davi, ele pergunta, no abacate irrigado, quantas horas o senhor indica para molhar, sendo no sistema de micro e sendo aqui no Nordeste? Como é o nome dele? Davi Araújo. Davi, obrigado aí pela participação, é muito importante a sua presença aqui. Davi, a questão de sistema de irrigação, eu gosto de trabalhar de acordo com o solo, porque se você tem um solo mais arenoso, você não pode trabalhar com irrigação por gotejo, porque você vai ter uma má distribuição de água no solo, no perfil do solo. Então, se você tem condições de trabalhar com microaspersão,
Aí você vai trabalhar com um solo, se você tem um solo mais argiloso, você pode trabalhar com gotejo, mas se você tiver um solo mais arenoso, é preferível trabalhar com a aspersão, ou convencional ou microaspersão. Então, essa questão dos tipos de sistema de irrigação, eu gosto de direcionar para o solo. Eu prefiro abacate com microaspersão, porque a microaspersão a gente pode irrigar nos períodos mais quentes, nas horas mais quentes do dia, de 10 horas até 2 horas da tarde, e aquela microaspersão ali gera uma condição favorável de conforto para a planta, principalmente se for na floração. Outra pergunta é do João Pedro. Ele pergunta qual a necessidade hídrica do abacate e como fazer um bom projeto de irrigação. A necessidade hídrica do abacate, ela vai variar do estágio de desenvolvimento da planta, mas fica aí entre 50 litros e 100 litros por dia. Vai depender do local, da região, da evapotranspiração, da fase da planta, mas tem que trabalhar, se for fazer um projeto, trabalha aí com 100 litros por dia, para você ter o conforto de não passar nenhuma necessidade por falta de água nas suas culturas. O Birajara perguntou, deixa eu só subir que chegou mais perguntas, e aí desceu só um momento. O Birajara perguntou qual o melhor espaçamento em metros entre as plantas e as carreiras. Depois que o senhor responder essa, eu vou passar outra pergunta dele que eu tinha deixado para o final. Certo. A questão de espaçamento depende do manejo que se pretende aplicar. Se a pessoa quer ter um retorno do investimento mais rápido, ele planta com adensamento. Aí, se for adensar, é 6x3, 5x3, é um bom espaçamento. Se você tem dificuldade de mão de obra, de equipamento de pulverização, então é melhor você trabalhar com espaçamentos maiores, que pode ser 6x4, 6x5, 7x4, 7x5, não mais do que 7x5, porque você diminui muito o número de plantas por hectare, e isso pode comprometer na produtividade, até mesmo porque a gente não pretende trabalhar com plantas muito altas. Plantas altas têm dificuldade de você monitorar a praga, pulverizar, colher, porque a gente precisa saber que quando você bota uma pessoa para trabalhar na sua área, ele vai trabalhar a uma altura maior do que 1 metro, então essa pessoa tem que passar por um treinamento do ANR, que é obrigatório. Então, vamos trabalhar com plantas baixas, que tudo fica mais fácil de ser feito. Aí o Birajara tinha feito outra pergunta, já que ele falou assim: somos pequenos agricultores e estamos interessados em iniciar o cultivo do abacate, mas acreditamos que não teremos condições de sonhar com exportação. O senhor acredita que teremos uma cooperativa ou grupo econômico que venha dar suporte na negociação do produto? Sim. A questão de abacate, se for para o mercado interno, como eu estou prestando consultoria para produtores de abacate e tenho uma conta no Instagram, então eu sou muito assediado por compradores de fruta, seja do Sudeste, do Centro-Oeste, da região Nordeste e do Norte, querendo comprar híbridos tropicais. E quando é para exportação, também recebo compradores querendo abacates. Pessoal de São Paulo, principalmente, me procuram muito querendo abacate para exportação. E se tivesse abacates, avocado, currais, aqui na região Nordeste, aqui no Vale do São Francisco, teria o comprador, porque eu tenho contato com uma exportadora e ela tem interesse de exportar. Ela exporta abacates, mas não exporta abacates produzidos aqui próximo do Vale do São Francisco, porque não tem. Ele compra em Minas Gerais e compra em São Paulo e manda para os clientes dele da Europa, porque ele não consegue encontrar mercadoria aqui. Então, o mercado existe. Agora, para fazer o plantio e a orientação, é importante ter treinamento, o pessoal precisa conhecer, porque mesmo que o produtor seja humilde, ele tem que ter o mínimo de conhecimento da cultura para que ele tenha como lograr êxito na sua produção. Ok, Manuela? Ok, Jadson, eu vou passar
outras perguntas que tem aqui no chat, é porque o pessoal está mandando muita pergunta aí, toda hora fica descendo. Manda aí. Só respondendo ao Jean, a aula fica gravada e vai ser disponível no YouTube, tá? É só procurar lá pelo GISP, certão que vai estar lá. O Alisson, ele pergunta, ele dá parabéns pela apresentação Obrigado. e fala que não foi falado sobre doenças, que realmente é um tema que cabe para outra apresentação, né? Porque são muitas coisas para ser falado, mas ele pergunta que aqui no Tocantins estamos tendo problema com broca. O que o senhor indica para o tratamento? A broca, tem que ter muito cuidado com broca, porque broca é um problema muito sério que pode lhe deixar sem mercadoria para vender. E mais sério ainda, porque a broca é uma praga quarentenária, onde tem broca, não pode produzir abacate para exportação, precisa ter o controle dessa broca. Então, tem que ter muito cuidado. Existem umas armadilhas com feromônio para você colocar na sua área e atrair, para poder você saber se existe realmente o problema da praga e quantas estão aparecendo na armadilha. E o controle tem que ser orientado pelo engenheiro agrônomo, com os produtos de registro, tem que ser produto registrado no Ministério da Agricultura, e eu não queria estar falando sobre nome de produtos aqui nessa transmissão. Então, é muito importante que seja feito um tratamento. E isso você precisa ter muito cuidado, desde a fixação do fruto, na hora que está transformando a flor no fruto, você precisa fazer controle naquele período até o período próximo da colheita. Ok. Tem outra pergunta do José Cleiton. Ele pergunta quais os principais desafios da produção do abacate aqui no Nordeste, no geral. Seria o quê? Solo, clima, seca? Qual seria o principal desafio? Aqui no Nordeste, o principal desafio é mudas de boa procedência e de qualidade de viveristas idôneos registrados no Ministério da Agricultura. Porque se você compra uma muda barata, cheia de problema, você vai botar ela no solo, as que escaparem, e no primeiro 6 meses vai morrer um bocado, no ano seguinte vai morrer outra, e no terceiro ano ainda vai continuar morrendo. Então, mudas de boa qualidade. Solos que não encharquem. Então, você precisa ter solos que tenham aeração, boa drenagem, não tenha problema de salinidade, e a água que você for irrigar, que não tenha problemas de condutividade elétrica alta, problemas de sódio, cloretos e boro. Então, se você seguir esse caminho, a probabilidade de acerto é muito grande. Essa questão de temperatura é grave, mas a gente precisa saber quais são as ferramentas que vai utilizar para cada momento. Por quê? Lá na região do Peru, que está mais próximo do Equador, é mais quente do que aqui. A insolação é muito alta. E lá chove menos do que aqui na região semiárida. E eles estão produzindo lá, fazenda produzindo em média de 40 toneladas por hectare. Então, também é possível. Uma outra pergunta, já para finalizar, é Dinamérico Júnior. Ele parabeniza o senhor pela palestra, que ajudou muito, e pergunta, doutor Jackson, qual o tamanho mínimo da área para que exista uma viabilidade econômica no negócio? Se você tiver condições de fazer 5 hectares, eu recomendaria. Se você está numa região que tem muitos pequenos produtores ou grandes produtores, ele é atrativo ao seu cliente, né, ao seu comprador, e isso vai facilitar, porque se você tiver áreas de 1 hectare, 2 hectares, pode ser que no momento das colheitas você não tenha disponibilidade de um volume que feche uma carrada de um caminhão ou de qualquer outro tipo de transporte. Então, o módulo básico, se você tiver condições, trabalhe com 5 hectares. Se não tiver, trabalha com menos, mas que outros produtores próximos de você tenham também essa mercadoria, que facilita na questão da comercialização. Tem uma outra pergunta que eu tinha deixado agora para o final, que o Timóteo Oliveira pergunta. A região do Cairi, no sul do Ceará, tem um potencial para a produção do abacate? A região do Cariri? Isso, Cariri. Tem sim.
é aquilo que eu falei antes. Você precisa saber qual é o solo. Se o solo for muito argiloso, já vai um complicador. Mas aí tem como você produzir fazendo camalhões. Você precisa saber qual é a qualidade da água. Você tem água lá de córrego, você tem água de reservatório, de barragens, ou você tem água de poço. Porque você precisa saber a condutividade elétrica dessa água, a qualidade da água. Mas a questão climática não seria problema. Precisa ter solo, água e manejo. Obrigada, Jadson. Eu vou lhe repassar mais uma pergunta que chegou agora, mas vai ser a última por conta do horário. É uma pergunta simples. O Clemilton da Silva, ele pergunta qual a produção de abacate por planta em Petrolina? Aqui em Petrolina é muito variável. Tem uns produtores que têm umas plantas de 12 metros de altura, outros têm um espaçamento de 10 por 8, então as produtividades são medianamente baixas. Mas tem alguns produtores que conseguem colher 50, 75 quilos por planta. Isso a gente tem como melhorar. Muito bem. Pronto, Olha aqui, Jadson, o pronto. pessoal, já passo, Ana, fala para a senhora. O pessoal aqui no chat agradeceu bastante, parabenizou, agradeceram pelo senhor ter respondido as perguntas, e muitos parabéns, e que a apresentação foi excelente, e realmente a apresentação foi muito boa, a gente ficou muito feliz, podemos aprender um pouquinho com o senhor, né, sobre a cultura do abacate. Que pena que a gente não conseguiu terminar a apresentação, né, como eu tinha dito para o senhor mais cedo, o pessoal, eles perguntam bastante, são bastante participativos aqui, principalmente por ter sido um tema novo aqui, como a Ana mesmo falou, a primeira vez que a gente traz abacate aqui para o grupo de estudos. O senhor citou o Prometeu Sanches, inclusive a gente trouxe ele no nosso CIP-VASP de 2022, e realmente ele é uma referência, né, para a cultura do abacate. E parabenizar o senhor pela apresentação, mais uma vez, e marcar um outro momento, já estão pedindo aqui, cobrando uma data da próxima apresentação. A gente pode combinar um dia que você esteja disponível, possa continuar a falar um pouquinho mais sobre o abacate. E obrigada por ter atendido o nosso convite e ter feito um esforço para participar daqui, mesmo sem ter feito, né, nenhuma palestra até então via Meet. A gente fica muito feliz e muito grato por o senhor ter atendido a gente. Pode falar, Ana. Então, na verdade, Manu já disse tudo que eu gostaria de falar, só para dizer que essas plataformas virtuais, Jadson, permitem que a gente tenha esse alcance. Tinha gente de Tocantins, da Serra da Ibiapaba, de vários lugares, né, do Brasil, exatamente prestigiando esse nosso momento de estudos. E eu quero dizer que realmente não podemos pensar que já sabemos tudo, né? E quando se trata de algo tão novo e com tanto potencial, mas ainda precisamos conhecer mais. Então, o seu papel como consultor, como estudioso, como pesquisador da cultura, é absolutamente importante para todo o Brasil. Então, em nome do Instituto Federal de Sertão Pernambucano, em nome do nosso grupo de estudos, o GISP, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a partilha de não só conhecimentos teóricos, mas a própria experiência prática mesmo, de tudo que você vivencia nas suas atividades de consultoria e produção. Aos que estão aqui presentes, muito obrigada mais uma vez. Em breve, a gente vai estar informando, depois de negociar com o consultor, qual será o dia da continuação desse estudo. E também agradecer a moderação de Emanuele, que ajudou bastante a conduzir esse estudo da melhor maneira possível. Então, assim, boa noite a todos, estamos todos de parabéns e absolutamente gratos pela grandiosidade do estudo de hoje. Boa noite e até breve. Até breve. Estaremos reunidos em breve. Se Deus quiser. E depois eu aproveito também para entrar em contato para lhe dizer se estamos indo bem na preparação da nossa área, para acolher as mudas emergentes.